Tudo começa quando Carlos Daniel manda Paulina ir embora, e a chama de Paola, e ela fala que não é Paola, e sim a usurpadora. Leda se mete e fala que ela voltou para enganar a todos, e Paulina fala que ninguém está enganado, e que só faltava ele saber, porque Leda não importa, e então chama ele para conversar em particular no quarto. Eles vão, e Carlos Daniel pergunta o que ela está fazendo ali, e Paulina fala que foi ajudar a encontrar Carlinhos, e ele diz que os policiais estão doidos para pegar ela para que pague por tudo que fez ele passar. Mas Paulina fala que a culpada é Paola, e Carlos Daniel fala que são as duas, e pergunta se ela estava em sua casa e se encontrou com Paola, e Paulina diz que não, porque ela foi embora da casa. Ele fica paralisado, e Paulina conta que estava disposta a bater de frente com Paola e dizer toda a verdade, mas não pôde, e Carlos Daniel pergunta o porquê ela mentiu sobre tudo isso, e ela fala que teve medo, mas tentou ajudar com tudo o que pôde, menos ser mulher dele. Carlos Daniel confirma, e pergunta como ela vai ajudar a encontrar Carlinhos, e Paulina diz que primeiro eles precisam ter fé, e garante que não vai abandoná-los de novo. Na periferia, Isabel chega em casa e encontra com Antônia, e grita com ela dizendo que já sabe o que a irmã anda aprontando, e garante que ela pode esquecer tudo, porque vai levar Grumete para a delegacia naquele mesmo dia. Antônia fala para ela fazer isso, mas ter certeza de que vai ficar por lá mesmo, porque não vai sair impune dessa, e deixa Isabel pensativa. E enquanto isso, Leda pergunta a Carlos Daniel pela usurpadora, e ele fala que está no quarto, e que foi para ajudar a encontrar Carlinhos, e ela diz que não duvida nada que agora eles encontrem, afinal ela deve estar por trás disso tudo, e depois vai encontrar com sua gangue para dividir o dinheiro. Mas Carlos Daniel diz que não é muito, porém Leda garante que para esse tipo de gente é uma boa quantia, e fala para ele mandar ela ir embora, e Carlos Daniel fica pensativo. Na mansão vovó, Piedade fala para Adelina que Carlos Daniel precisa se divorciar de Paola e se casar com Paulina, mas Adelina não acha que ele vá casar com ela. Porém Piedade fala que ela é uma mulher boa e inteligente, e que não quer outra mulher para seu neto que não seja Paulina Martins. E por outro lado, Paulina está pensando que talvez Stephanie tenha razão sobre ela e Paola serem irmãs, e se lembra de sua mãe tentando dizer algo antes de morrer, mas pensa que agora não tem como descobrir. Em seguida, Carlos Daniel entra no quarto e fala para ela voltar para o México, e deixa Paulina paralisada. Na periferia, Isabel fala para Carlinhos se aprontar, porque eles vão para a delegacia e o menino tenta argumentar, mas Moacir fala que ele precisa ir, e Isabel comenta que não vai permitir que Antônia ganhe dinheiro às custas dele. Paulina quer saber o porquê Carlos Daniel quer que ela volte, e ele fala que não confia nela, e que já foi o suficiente ela ter se passado por Paola, e então Paulina diz que tudo bem, e fala que o melhor talvez seja se entregar para a polícia. Moacir fala para Carlinhos que ele precisa ir, porque a família dele está procurando, e ele fala que não quer, porque não se lembra deles. E Isabel chora dizendo que vai sentir falta dele, mas não pode ir para a cadeia por isso, e então Carlinhos diz que vai tentar entender a avó. Carlos Daniel fala que Paulina não precisa se entregar à polícia, e ela fala que ele não confia nela, e ele diz que não confia em ninguém, e que só está desesperado para encontrar seu filho, e então ela diz que vai embora e sai. Lá fora, ela encontra com Leda, que zomba dela dizendo que Carlos Daniel deve ter mandado ela embora,
e Paulina diz que ela envenenou a mente dele, e Leda fala que não precisou, porque ele já a odeia, e diz que agora ele vai ser dela, mas Paulina fala para ela não esquecer de Verônica porque ela tem mais chances com ele. E nesse meio tempo, Carlinhos pede para Moacir ir com ele e sua avó para a delegacia, mas ele fala que é melhor não, para não chamar atenção, e então Isabel fala para ele se despedir, e Carlinhos abraça Moacir, e fala que amanhã eles se veem de novo, e então eles vão. Eles chegam na porta da delegacia, e Isabel fala para Carlinhos entrar e falar que está procurando por sua família, e então se despede dele, e nisso Paulina fala para Pedro deixar ela na porta da delegacia, e não precisa esperar, e nisso Pedro vê Carlinhos e avisa ela, que sai do carro correndo. Isabel fica olhando de longe e vê quando Paulina se aproxima e abraça Carlinhos que não a reconhece. E ela fala que é mãe dele e Pedro confirma, e então ela vai levando ele para o carro, e o menino começa a gritar pela avó Isabel, que volta correndo e grita por Grumete, mas Paulina fala que ele não tem nenhuma avó, e Pedro coloca ele no carro e vão embora, e deixa Isabel aos prantos pensando que talvez ela seja uma ladra de menores. E nisso, Carlos Daniel está no quarto com Leda, e diz que não aguenta mais esperar pela ligação das mulheres, e em seguida Paulina chega e fala que já encontrou Carlinhos, e conta que ele estava na porta de uma delegacia, e que por um milagre ela esbarrou com ele, e então chama Carlos Daniel para vê-lo, mas antes Leda fala para ele que está na cara que ela estava com o menino. Eles vão até a recepção e Carlos Daniel corre para abraçar o filho, que não o reconhece, e ele fala que é seu pai, e Leda fala que isso está estranho, e pergunta se o menino reconhece ela, mas ele diz que não. Isabel volta para a casa de Moacir aos prantos, e ele pergunta como foi, e ela conta que quando deixou o menino, uma mulher apareceu e o abraçou e conversou com ele e depois o levou. Carlos Daniel fala que Carlinhos está estranho, e Leda fala que talvez ele esteja sem memória, e ele não aceita, e então Paulina fala para ele ficar tranquilo, e pede para levar o menino para o quarto. Carlos Daniel diz que vai fazer isso, e então leva ele, e Paulina fala que Leda não vai, porque esse é o momento deles, mas Leda furiosa fala que ela nem é a madrasta, mas Paulina fala que ele não sabe disso, e diz que se ela quiser ir embora pode ir com Pedro, porque ela vai voltar com Carlos Daniel, e então sai, e Leda fica furiosa. Ela vai para o quarto, e Carlos Daniel pergunta para Carlinhos se ele realmente não se lembra dele, e o menino diz que não, e então Paulina fala que ele realmente deve estar sem memória, e pede para Carlos Daniel ficar calmo e deixar ela com ele um pouco. E enquanto isso Isabel está chorando dizendo para Moacir que está preocupada, porque a mulher que levou Grumete pode ser uma ladra, e ele fala que em breve vão saber se ele está com a família, porque vai sair nos jornais, e Isabel fala que gostaria de ver ele entrando por aquela porta de novo, mas Moacir fala para ela não sonhar com isso, porque não vai acontecer. De volta ao hotel, Paulina pergunta se Carlinhos quer comer algo, e ele diz que não, e ela fala que ele pode confiar nela e em seu pai, e pergunta o que ele quer, e Carlinhos fala que quer ver a vovó Isabel e Moacir, e deixa eles sem reação. Em seguida, Rodrigo recebe a ligação do irmão dizendo que já encontrou Carlinhos, e ele fica feliz, e pergunta se as mulheres entregaram ele, mas Carlos Daniel diz que não, e fala que Paulina o encontrou, e Rodrigo fala que isso é coincidência demais, e com certeza ela estava com ele, e então eles desligam.
E Carlos Daniel pergunta para Paulina se ela realmente achou o menino por acaso. Um tempo depois, vovó Piedade recebe a notícia por Rodrigo, que fala que foi Paulina quem o encontrou. E a vovó fica muito feliz e fala que foi ótimo ter mandado ela. Mas Rodrigo debocha dizendo que foi muita coincidência. E pergunta se a vovó não desconfia de nada. E Piedade pergunta se ele está querendo dizer que foi Paulina quem o sequestrou. Isabel volta para casa e Antônia fala para ela preparar o menino, porque vai ligar para o pai dele para combinar aonde vai deixar o dinheiro. E Isabel fala que a irmã perdeu a oportunidade, porque o menino já deve estar com os pais, porque levou ele para a delegacia mais cedo, e deixa Antônia furiosa. No hotel, Paulina fala para Carlos Daniel que encontrou o menino por casualidade, e que ele não a reconheceu, assim como nem a ele e Leda, e Carlos Daniel pergunta o que ela foi fazer na delegacia, e ela fala que foi se entregar, mas viu ele e resolveu levá-lo. Mas Carlos Daniel fala que não acredita em nada, mas que não vai discutir na frente dele. Vovó Piedade furiosa fala para Rodrigo que Paulina é muito decente, e que não vai aceitar que ele e nem ninguém duvide dela. E o neto fala para ela ficar tranquila, porque ele não disse nada, mas a vovó fala que ele insinuou, e então agradece por ele ter ligado e desliga. Antônia furiosa fala para Isabel que ela é uma idiota, e que perdeu tempo para planejar tudo e agora ela acabou com a chance dela ganhar esse dinheiro, e garante que isso não vai ficar assim, e então começa a bater nela e Isabel grita para ela parar, mas Antônia não para, e derruba ela no chão e continua batendo. No hotel, Carlinhos fala que a senhora está se sentindo mal, e pede para Carlos Daniel dar água a ela, e então ele faz isso, e Carlinhos se aproxima de Paulina e a chama de mãe, e Carlos Daniel grita dizendo que ela não é mãe dele. Carlinhos fica confuso e Carlos Daniel explica que ele tem pai, avó, irmã e tios, mas mãe não. E então diz que ele pode pedir o que quiser, e deixa ele pensativo. Marina tira Antônia de cima de Isabel, e pergunta o que está acontecendo. E a vizinhança já está toda reunida, e Antônia fala que ela acabou com o plano delas, e Isabel chorando fala para ela ir embora. E Antônia fala que vai mesmo, mas garante que volta, porque ali também é sua casa. E então sai furiosa e deixa Isabel aos prantos. Carlinhos fala para seu pai que quer ver a vovó Isabel e Moacir, mas ele fala que essas pessoas o sequestraram. Mas o menino diz que não, e conta que sua avó encontrou ele em um barranco com a cabeça ferida, e o levou para casa e cuidou, e Moacir contava muitas histórias para ele, e garante que são pessoas boas, tirando Antônia, que é muito antipática, mas eles não, e garante que os ama. Na fábrica, Rodrigo conta para Stephanie e William que a vovó Piedade não gostou dele falar que Paulina estava com o menino, e Stephanie fala que a vovó acha ela uma santa, e William pergunta o que vai acontecer agora, e Rodrigo diz que eles precisam esperar Carlos Daniel. E Stephanie fala que vai dar tempo para ele entregar ela, e se ele não fizer isso, ela mesma vai até a delegacia. Por outro lado, Carlos Daniel fala para Leda que ela pode ir embora, e ela fala que Paulina está por trás do sumiço do garoto, e ele diz que ela tem razão, mas agora só quer pensar no bem-estar de seu filho. A Carlinhos. Pedro fala que ele foi o primeiro a vê-lo, e que a senhora ficou muito surpreendida, e garante que ela não tem nada a ver com isso, e por mais que tenha feito algumas coisas, ela é boa, e não seria capaz disso. Logo depois, Paulina e Carlos Daniel conversam, e ele fala que está com muita pena de seu filho, e que ele está com a perna pior do que antes,
e essas pessoas que o sequestraram são as culpadas. Mas Paulina fala que o menino garante que as pessoas são boas. Mas Carlos Daniel diz que não acredita e fala que vai à polícia imediatamente. Paulina fica sentida, e ele fala que não quer fazer mal a ela, e então pede para ela ir embora do país. E ela pergunta se ele realmente está pedindo isso, e Carlos Daniel diz que sim, e manda ela se salvar de ir para a cadeia, e deixa ela paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.